Deus no Coração, autor, Jorge Antônio. Capítulo 9. O perdão. De repente, me vi sentado em uma cadeira, com as mãos nas costas, e junto com os pés, amarrados com cordas. Eu não sabia se estava sonhando, porque tudo era real, e não conseguia me mover. Eu era um prisioneiro, bem no meio de uma sala. Estou preso. Eu pensei, tentando descobrir o que estava acontecendo naquele momento. Lembrei-me dos militares no Chile, mas por que eu? Não fiz nada. Meus pensamentos pararam de repente, quando vi que estava cercado por cerca de 30 caras encapuzados, vestidos com túnicas e cobertos com máscaras, como as que você usa na festa de Halloween. Não tive medo, achei que era uma brincadeira de mau gosto. Quem eram esses sujeitos, vestidos para uma festa de terror? Todos usavam túnicas pretas, semelhantes às usadas pelos terroristas, com um capuz que cobria todo o corpo, da cabeça aos pés. Além desse traje, igual para todos, usavam uma máscara para cobrir o rosto, imitando uma caveira branca, todos iguais, exceto duas diferentes, uma da cor vermelha, imitando um ser diabólico, que tinha chifres e olhos esbugalhados, bem abertos, e o segundo, escondia seu rosto sob o capuz. Eles estavam todos formando um semicírculo, na minha frente, cobrindo toda a área que minha visão poderia enxergar, a partir da posição em que eu estava. Parem com este jogo, que piada de mau gosto é essa? Eu gritei. Então eu vi que o grupo continuava crescendo, novos seres encapuzados apareciam atrás daqueles com máscaras, mas olhavam para o chão, para não distinguirem seus rostos. Eu ainda achava que era uma piada de mau gosto, e estava começando a me preocupar, porque não me lembrava de como cheguei àquele lugar, escuro e assustador. Comecei a gritar de novo. Covardes, tirem essas máscaras, não tenho medo de vocês. Naquele momento percebi que o cara que estava com o rosto coberto pelo capuz, parado bem na minha frente, olhando para o chão, levantou lentamente a cabeça, exibindo uma máscara, totalmente diferente das demais, digna de um filme de terror, como um verdadeiro pesadelo. A máscara que cobria o rosto tinha uma aparência totalmente desfigurada, como uma bruxa de um filme de Walt Disney, mas muito mais horrível. Tinha o queixo erguido para frente, em forma de chifre, com o nariz grande e curvo, como o bico de uma ave de rapina. O nariz era cheio de espinhos levantados, e o mais impressionante, eram os olhos, grandes e protuberantes, com expressão de ódio. O olho direito ainda estava voltado para o chão, como se fosse cair a qualquer momento, produzindo um sentimento de horror e compaixão, a quem tivesse coragem de enfrentar tal máscara com a vista. Essa figura estava me encarando, como se quisesse me assustar, mas em vez disso, senti uma raiva incontrolável, misturada com ódio e impotência, para enfrentá-la naquele momento. Covardes! Gritei de novo, me solta, não tenho medo de vocês. Um silêncio macabro envolveu o lugar, onde eu só podia ouvir minha própria respiração, se é que estava respirando. A figura diabólica de bruxa continuou a me olhar, como se ela não pudesse acreditar que eu estava gritando, e não chorando de medo. Na verdade, eu ainda achava que era uma piada de mau gosto, e que logo entenderia qual era a surpresa, por trás de tudo isso. De repente, as pessoas em frente ao semicírculo recuaram um pouco, deixando espaço para um ser passar entre eles. A pessoa que apareceu entre eles, mas parecia uma criança pequena. Ela também estava vestida com uma túnica e capuz, como os outros, olhando para o chão, enquanto caminhava em minha direção, carregando um martelo na mão direita, e outra ferramenta, que eu não podia ver direito na mão esquerda, semelhante a uma talhadeira, ou talvez uma chave de fenda. Um sentimento de esperança envolveu meu ser, acreditando que aquela criança me libertaria, e que a brincadeira acabaria ali. Não me preocupei mais com todos esses personagens disfarçados de morte e bruxa. Agora agradecia a Deus, porque seria libertado, e aí entenderia por que estava naquele lugar horrível, com pessoas que talvez eu conhecesse, e não quisessem mostrar seu rosto. Parei de pensar, quando senti que o pequenino ser estava subindo nas minhas costas, no encosto da cadeira onde eu estava amarrado, e agora estava apoiando a ferramenta, na minha cabeça. Antes que eu pudesse imaginar qualquer coisa, senti um golpe, acompanhado por uma dor horrível dentro da minha cabeça,
que me fez desmaiar, e me senti como se estivesse morrendo, e tudo ficou escuro e silencioso. Fim de O Perdão. No hospital. Lentamente acordei, daquele pesadelo, que ainda estava em minha mente, mas sem nenhuma dor. Eu morri, ou foi um sonho? Olhei devagar ao meu redor, e fiquei com medo. Eu estava na UTI de um hospital, ou em outro mundo. Encontrei-me meio sentado, suspenso, no meio de uma sala iluminada por luzes, que vinham do chão, difusas, produzindo uma sensação de paz. As paredes eram de uma cor verde-água, e uma música muito suave, podia-se ouvir, como se viesse de algum lugar próximo. Então, tudo isso aconteceu. Fui sequestrado e condenado à morte, mas... por quê? Eu não lembrava de nada que poderia ter acontecido antes, para justificar esse fato. Muito estranho, pensei. Comecei a olhar ao redor onde eu me encontrava, para ver se aquele lugar era familiar para mim. Foi então que descobri que eu estava deitado em uma cama, vestido com uma roupa estranha. No dorso da minha mão direita, uma agulha estava injetada na minha veia, para passar um medicamento intravenoso. Essa agulha estava conectada a uma mangueira, que saía de um saco plástico fixado em um suporte. Eu estava sendo tratado em um hospital. Ou talvez tivesse morrido, e era o paraíso ou algum tipo de purgatório. Mas se eu estivesse morto, as almas também ficariam doentes, e precisariam ser recuperadas como, nesse momento, era o meu caso. Agora sabia que, o que tinha acontecido comigo, era real. Tentei me levantar, e fugir dali, para mim tudo continuava muito estranho, e eu ainda achava que estava prisioneiro, daqueles seres que queriam me matar. Quando tentei me mover, senti que estava deitado em um colchão, muito confortável, que se adaptava ao meu corpo. Como se fosse uma nuvem, e alguém pudesse deitar sobre ela. Nunca estive deitado em uma cama, com colchão d'água, mas deve ter sido isso, porque ao tentar me levantar, tudo se movimentava. Com os movimentos, dispararam os alarmes, com vários sons muito harmoniosos. Eram sons produzidos por meios eletrônicos, como os usados atualmente em celulares, ou jogos digitais. Naquela época, esses aparelhos de som não existiam, então para mim eram estranhos, mas agradáveis ao ouvido. Não conseguia me sentar, o que me impedia era minha mão direita, que não podia mover, por causa da injeção intravenosa instalada. Lembrei-me também, que o meu braço esquerdo, após do acidente, tinha ficado sem movimento, e portanto, não conseguia me sustentar com ele. Os sons produzidos pelos instrumentos, que monitoravam minhas funções vitais, foram acionados pelo movimento do meu corpo. Nesse momento, apareceu uma jovem vestida, com um lindo uniforme verde claro, quase da mesma cor, do que da sala onde me encontrava. Você está bem? Ela falou em espanhol. Eu ainda não entendia onde estava, e falei, você fala espanhol? Claro, porque você não fala espanhol. Respondeu. Bem, eu falo espanhol, mas... onde estou? Perguntei ainda mais confuso. Estou, no Chile. Acrescentei, pois o sotaque da enfermeira me lembrava o do meu país que tinha visitado alguns anos antes. Claro! Me disse. Por que você não é chileno? Ela perguntou surpresa. Bem, eu sou. Respondi, olhando em volta, e descobrindo que meu braço esquerdo imóvel também tinha um medidor de pressão, perto do meu cotovelo. Então, por que essa dúvida? Continuou a enfermeira. Agora eu tinha certeza de que estava em uma cama de hospital. Quem teria me trazido ali, e estava pagando minhas despesas, porque deve custar uma fortuna, pelo conforto daquele lugar, pensei. Naquele momento, minha cabeça começou a coçar logo acima do crânio, onde me lembrei de ter sido atingido pelo golpe no pesadelo. Devido à intensidade da coceira, minha mão esquerda instintivamente foi até onde estava me incomodando, e descobri que minha cabeça estava raspada e totalmente careca. Ao apalpar minha cabeça, descobri um curativo, que cobria uma parte do crânio onde sentia a coceira. Também percebi com o toque um pequeno tubo de plástico, que saía atrás da minha orelha,
passando por baixo da bandagem. Continuei movendo minha mão, puxando suavemente a mangueira, que descia até chegar ao bolso esquerdo da roupa, que eu estava vestindo. Abri lentamente o bolso, e vi um pequeno frasco de plástico transparente, que estava com sangue até a metade. Tudo isso aconteceu em poucos segundos, e só então respondi à enfermeira: eu moro no Brasil, e não me lembro de ter vindo ao Chile. Você sabe quem me trouxe aqui? Estou em um hospital. A enfermeira, me olhando preocupada, disse: não sei quem lhe trouxe aqui, mas você está internado no Hospital del Trabajador, no setor de UTI para os casos mais graves. É melhor o senhor descansar agora, e perguntar amanhã, ao médico que o operou. A jovem continuou: com licença, eu tive uma cirurgia na cabeça. Perguntei: sim. Mas não sei a causa. Ela respondeu: bem, eu sofri um acidente no Brasil, há algum tempo, deve ser por causa disso. Completei: mas por que estou no Chile? Fiz a pergunta em voz alta, tentando encontrar uma resposta, dentro de mim. Por favor, que dia é hoje, e desde quando estou aqui? Continuei perguntando. Hoje é domingo, 19 de fevereiro, e foi operado ontem às 8 da noite. A enfermeira falou olhando para uma folha de registro, que estava ao pé da cama. Amanhã é melhor você perguntar ao médico. Ele virá mais cedo, agora precisa descansar. Normalmente, uma cirurgia como a que o senhor teve, leva vários dias para o paciente acordar. Você voltou em menos de 8 horas. E fazendo um gesto de adeus, ela saiu da sala assim como apareceu. Não consegui dormir, depois que a enfermeira saiu. Estava preocupado, mas feliz por estar vivo. Agradeci mentalmente a Deus, pela cirurgia ter corrido bem, embora ainda não soubesse o que realmente tinha acontecido. Fiquei surpreso, porque o movimento do meu braço esquerdo tinha voltado, e ainda mais, vi que a imagem dupla, que eu via por meus 2 olhos, tinha sido corrigida agora, e conseguia ver uma só imagem, como é normal. Pensei no pesadelo por um momento e então percorri minha mão esquerda pela mangueira de drenagem, sentindo-a sair por atrás da minha orelha e subir até o topo da minha cabeça. Desse jeito o sangue fluía por baixo da bandagem para finalmente cair em uma pequena garrafa de plástico no bolso do meu pijama de hospital. Dei um leve puxão na mangueira de plástico e senti uma pequena dor como queimação atrás da orelha. É onde o dreno foi inserido na pele até o cérebro, entendi. Ao pensar nisso, um calafrio percorreu minha espinha dorsal, e agradeci a Deus por não ter participado da decisão de permitir ser operado no crânio. Duvido que eu tinha aceitado conscientemente a tal cirurgia, confiando que depois continuaria normal, com todos os meus sentidos funcionando. Quem aprovou esta delicada operação deve ser alguém que me ama muito e que tem dinheiro suficiente para custear o tratamento, neste nível. Da enfermaria da UTI, onde eu estava deitado, podia ver que era um hospital de primeiro mundo. O que teria acontecido? Como eu cheguei naquele hospital? Minha esposa teria me trazido ali. Eu não lembrava de ter viajado para Chile, nem o porquê. Sem encontrar respostas para todas essas perguntas, esqueci o pesadelo dos mascarados e tentei encontrar uma lógica. Observei que naquele dia, 19 de fevereiro de 1994, haviam-se passado exatamente 3 meses, do meu acidente no Brasil, até a data da minha cirurgia. Eu estava preocupado, mas feliz, por estar vivo, e senti uma energia mais forte tomar conta do meu corpo. Fim de O Hospital. O pesadelo. Meus pensamentos me fizeram lembrar a última vez que estive no Chile. 4 anos antes, em 1990, durante o governo brasileiro de Fernando Collor de Mello. Durante seu governo, ele deu um golpe, com o dinheiro de todo mundo no Brasil, e eu perdi minhas economias de 5 anos, cerca ao correspondente a 30 mil dólares americanos, que havíamos investido, junto com meu filho mais velho, no overnight, no banco onde ele trabalhava. Havíamos depositado todas as nossas economias, férias, 13º salário anual extra, que as empresas pagavam por lei, na época do Natal,
e qualquer outro dinheiro extra economizado. Esse golpe financeiro foi dado, com a desculpa de conter a inflação, que na época estava acima de 200% ao ano. Na ocasião, a família de minha esposa nos informou que minha sogra estava hospitalizada, e o meu pai também estava doente. Como acabava de sair de férias da empresa, onde trabalhava, embora sem dinheiro, porque tudo foi sequestrado pelo Banco Central, minha esposa e meu filho pegaram alguns dólares emprestados para viajar, com alguns amigos nossos. Como o empréstimo foi em dólares americanos, não houve problemas de juros para o reembolso. Quando chegamos ao Chile, minha esposa acompanhou sua mãe no hospital, e eu fui fazer companhia a meu pai, que também estava doente em sua casa. Minha sogra se recuperou em poucas semanas, mas meu pai acabou falecendo. Não pude nem comparecer ao funeral, pois a empresa para a qual trabalhava pediu-me por telefone para regressar com urgência, porque a produção da fábrica tinha parado, e foi decidido fazer uma revisão completa de todas as suas instalações. Meu pai tinha quase 95 anos, estava deitado na sua cama, e incapaz de se mover, devido a duas costelas quebradas, por causa de uma queda na escada da sua casa de 2 andares, onde morava com minha mãe. Os médicos se recusaram a operá-lo devido à sua idade avançada, e ele já apresentava alguns sintomas do mal de Alzheimer. Às vezes, ele não reconhecia minha mãe, ou outras pessoas que o visitavam. Pelo menos, ele me reconheceu desde o primeiro momento em que o vi. Apesar da alegria de vê-lo, fiquei triste, porque ele dormia muito por causa dos remédios que tomava, e toda vez que acordava gritava feliz: Jorge, meu filho, você veio me ver. Quando você chegou? E eu tinha acabado de falar com ele. Isso aconteceu 3 ou 4 vezes seguidas. Outra coisa que me impressionou foi que ele comia uvas verdes sem caroço, às vezes parava de comer, para falar com alguém, que eu não via. Vamos, coma uvas, são deliciosas. Enquanto pegava uma uva do cacho que tinha na mão, e oferecia a uma pessoa imaginária, que estava ao seu lado. Outras vezes ele me perguntava: Você viu para onde foi a menininha, que estava aqui comigo comendo uvas? Isso me dava vontade de chorar, porque pensei que meu pai tinha enlouquecido. Não havia mais ninguém ao seu lado, só eu. Passei 3 dias, acompanhando todos os dias em sua cama, lembrando algumas coisas do passado, que felizmente ele também lembrava, até que fui obrigado a voltar ao Brasil, por motivos de trabalho. 2 dias depois de voltar ao Brasil, minha mãe me ligou informando que meu pai tinha falecido. Senti ódio pela empresa que me obrigou a voltar, e pelo governo que roubou meu dinheiro à toa, exceto enriquecer a ele mesmo, e a outras pessoas que sabiam do golpe, e retiraram seu dinheiro antes. A desculpa para dar aquele golpe foi tentar conter a inflação, que já estava acima do terceiro dígito, como se recolhendo todo o dinheiro, as pessoas deixariam de gastar. Um ano depois, o dinheiro foi devolvido sem correção monetária, e sem o equivalente valor em dólares, e minhas economias com meu filho desapareceram. O valor recebido em cruzeiros novos correspondeu apenas ao equivalente a 5.000 dólares, devido ao dólar ter se valorizado com a inflação. Minhas economias junto com as do meu filho caíram de 30.000 dólares para 5.000, ou seja, 6 vezes ou 84% a menos. Depois daquela lembrança desagradável, fiquei feliz porque estava de volta ao Chile, mas quem me trouxe, e por quê? Eu não me lembrava de como, ou quando tinha viajado. Agora me sentia cheio de energia. Parecia que meu cérebro estava borbulhando por dentro, como uma taça de champanhe, causando uma sensação agradável, nunca sentida antes. Eu estava vivo. Isso era o que importava. Tudo fazia sentido, e começava a clarear. Meu braço esquerdo havia voltado ao movimento normal, e meus olhos também viam bem, não enxergando duas figuras como fiquei depois do acidente, pelo menos, agora via normal quando olhava para frente. Isso me dizia que algo ruim tinha acontecido dentro do meu cérebro, na hora do acidente na estrada, 3 meses antes, no Brasil. O engraçado é que, do acidente até a cirurgia, passaram-se exatamente 3 meses. Deus me abençoou, com uma cirurgia no cérebro, e eu não sabia como isso tinha acontecido. Não entendia por que estava no Chile, como havia chegado, e como me operaram em um hospital. Foi tudo estranho,
mas me sentia ótimo. Comecei a orar agradecendo a Deus por me proteger mais uma vez, e lentamente adormeci. De repente, surpresa! Eu não tinha tido um pesadelo, tudo era real, e eu estava lá de novo, pés e mãos amarrados, na mesma cadeira sem nenhuma dor, e com todos esses mascarados na minha frente. Percebi então que deveria ter feito algo muito sério, para que alguém, ou todos estivessem me olhando assim. Tudo parecia uma espécie de vingança contra mim, por algo que eu não sabia, ou não lembrava ter feito nesta vida. Acreditava no Espiritismo, tinha lido Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, junto com outros livros escritos por ele. Também conheci algumas obras do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e soube que existia o plano astral. Com certeza eu estava lá, naquele momento, só eu e aqueles seres querendo vingança, cobrando com minha vida, um erro do passado. Tentei manter a calma, então me lembrei do acidente, e da garota que previu meu destino. Você vai sofrer um acidente, e se não fizer nada para mudar o seu destino, vai morrer. Era isso que eu deveria fazer agora. Existia essa possibilidade, ou era tarde demais. Acontecer o que fosse acontecer, eu sabia que era uma alma eterna, não importava se eu iria morrer, não acreditava no inferno nem no fogo eterno. Meu Deus nunca permitiria que isso acontecesse, existia o perdão, Jesus tinha falado, e eu sabia disso. Perdoar para ser perdoado, ele disse há 2000 anos. Não lembrava ter feito mal a ninguém, muito menos tê-lo magoado, pelo menos nesta vida, porque entendia que fazer mal é ignorância. Ao me lembrar disso, percebi que todas as máscaras desses seres agora estavam voltadas para mim, procurando ver minha reação, e eu não sabia o que fazer. Meus pensamentos voltaram às palavras de Jesus: "Sê, pois, misericordioso, como teu Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis e não serás condenado, solte-os e eles o deixarão ir." Então entendi que aquela era a minha situação. Em outra vida, eu havia cometido um crime aos olhos de Deus, e estava enfrentando um karma que tinha que pagar naquele momento. O acidente não foi suficiente, alguém queria que eu pagasse, com minha própria vida. Eu virei meu olhar para esses seres encapuzados, que estavam observando meu julgamento, de forma ameaçadora, e olhando para aquele, que estava usando a máscara de bruxa horrível, falei em voz alta: "Eu entendo que estou aqui por causa de algo muito ruim, que fiz em outra vida. Não sei o que pode ter sido, porque não me lembro de nada. Peço perdão, porque acredito que perdoando também seremos perdoados. Se eu fiz algo ruim a alguém, você pode acreditar que essa pessoa também fez o mesmo a outra pessoa. É a lei, que tudo o que fizermos, também será feito em nós. Peço desculpas, e aqui acabará o karma criado entre nós. Se você não quer me perdoar, ficarei aqui cumprindo meu castigo, como se isso pudesse resolver algo do passado. Claro, se fosse hoje, eu nunca faria isso de novo. Porque eu sei que o mal não pode ser pago com outro mal, preciso continuar vivendo, tenho responsabilidades com minha família, por isso peço a Deus que te abençoe se você puder me perdoar." Fiquei em silêncio, percebendo que a maioria dos seres disfarçados, vestindo túnicas pretas e máscaras de caveira, viraram as costas e foram embora. Apenas as máscaras, com rostos diabólicos, permaneceram. Não estava com medo, estava pensando em Deus, e veio uma paz que nunca havia sentido antes. Que seja feita a sua vontade, pensei, sentindo sua presença dentro de mim. Quer seja o meu fim ou não, deixe acontecer o que Deus quiser. Naquele momento, olhei novamente para os dois seres que haviam permanecido, e para minha surpresa, estava bem na minha frente, apenas o ser com a máscara de bruxa, com um olho caindo e o outro aberto, com uma expressão de ódio. Aos poucos ele se aproximou de mim, eu estava agachado e arrependido, sem saber a verdadeira causa, mas tinha certeza de que era por algo muito sério que eu tinha feito. A máscara de aquele ser quase tocou meu rosto. Eu já podia ver seus olhos dentro da máscara, eles brilhavam de ódio, olhando diretamente nos meus olhos, que agora sentiam compaixão.
Lembro-me de sentir pena do que fiz, mesmo sem saber o que era. Deveria ter sido algo muito mal, com consequências inimagináveis, para ele, me odiar tanto. Desculpe-me, por favor. Gaguejei baixinho. Então observei que seus olhos, por trás daquela máscara, se encheram de lágrimas. Era todo o ódio escorrendo pelo seu rosto. Fiquei ainda mais comovido, e quando pensei que tudo tinha acabado, para minha surpresa, este ser mascarado se endireitou violentamente, olhando para mim, erguendo o braço direito, para me bater com fúria. Daquele momento em diante, enquanto ainda estava fortemente amarrado à cadeira, preparei-me para o pior. Fechei os olhos, esperando uma tapa no rosto, mas o golpe veio com violência no meu braço esquerdo, na altura do ombro. Fim de O Pesadelo. De volta ao hospital. Acordei assustado, o pesadelo era real, e não um sonho como eu pensava. Graças a Deus, eu ainda estava vivo, e não entendia o que tinha acontecido. Será que acabou, ou ainda não? Esses pensamentos voltaram à minha mente, quando vi a enfermeira entrar correndo na sala, onde eu estava deitado, com todos os instrumentos, tocando alarmes bem altos, monitorando meus centros vitais. A enfermeira estava apavorada, com uma injeção na mão, gritando: "Você está tendo um infarto." Foi nesse ponto que percebi que todos os alarmes de instrumentos conectados a mim dispararam ao mesmo tempo. Soava como uma banda de rock, quando está no frenesi da música, e o vocalista para de cantar, para ouvir todo o talento dos músicos tocarem ao mesmo tempo, um ritmo que enlouquece o público. Quando a enfermeira ia aplicar a injeção, na mangueira intravenosa, gritei: "Não, por favor, não me dê essa injeção. Estou bem, estava tendo um pesadelo, mas agora acabou." Naquele momento, os alarmes aos poucos pararam de tocar, como uma sinfonia, quando a banda deixou o vocalista recomeçar outra estrofe, ou cantar o refrão da música novamente. Vendo meu rosto, já relaxado, a enfermeira fez uma respiração funda, e me falou: "Deve ter sido algum efeito da anestesia, às vezes acontece." "Está melhor." "Estou bem." Confirmei sorrindo. "Muito obrigado." Respondi agradecido. A enfermeira, mais calma, deixou cair o braço sem injetar, felizmente, e retirou-se com um aceno de mão. Eu respondi com um ok, com o dedo da minha mão esquerda, que agora eu podia mover sem problemas. Eu voltei aos meus pensamentos. O que tinha acontecido era a prova de que aquela amiga da namorada do meu irmão tinha previsto para mim 30 anos antes. Em minha mente, fiz uma oração de agradecimento, e minha voz interior falou comigo: "Você está feliz por voltar à vida?" Eu respondi com outra pergunta: onde eu estava? Era no inferno. Juro que ouvi uma risada nas palavras, quando ele me disse: "Inferno." Poderia ser se você acredita nele. Foi um inferno, sim. Novamente perguntei: foi essa a prova que aquela moça em 1962 me disse para eu resolver um dia, para que as linhas da vida em minha mão se juntassem? Foi isso, sim, pode acreditar. Minha voz interior me respondeu. Então, eu consegui, ou o pesadelo vai voltar? Eu sabia que não era mais um pesadelo, mas não tinha certeza se tudo tinha dado certo para mim. É isso aí, agora você pode ficar em paz. Mas você ainda terá que passar por outros testes, que se propôs a passar nesta vida. Você se libertou do passado. Minha voz interior falou novamente. Significa então que viverei para completar meu tempo, conforme estabelecido por Deus? Perguntei ansioso. Claro, não há mais nada a temer. Esse teste acabou, e foi você quem fez. Você vai viver o tempo que for preciso. Respondeu-me. Agradeci a Deus com entusiasmo, sentindo uma paz interior, que nunca havia sentido antes, aguardando o dia seguinte para ser visitado pelo médico, e saber o que realmente tinha acontecido. Eu estava feliz e cheio de energia, nunca me senti tão bem, como naquele momento. Senti como se um grande peso tivesse sido tirado de mim. Obrigado, Senhor, foram meus últimos pensamentos quando voltei a dormir, agora confiando na minha voz interior,
que nunca me deixou sozinho, até hoje. Fim. De volta ao hospital. Um milagre. Eu tinha acabado de acordar, e a única coisa que me fez acreditar que eu estava no Chile, e não tinha sido um sonho, é que eu ainda estava no quarto do hospital deitado de camisola. Ainda era muito cedo, quando um enfermeiro apareceu, com uma cadeira de rodas, e me disse: Bom dia. Como você está? Me sinto muito bem, graças a Deus. Respondi. O médico mandou levá-lo para o quarto. Você pode se levantar? O rapaz me perguntou. Não sei, posso tentar. Eu disse ao enfermeiro. Pareceu-me estranho que o médico não tivesse vindo, nem a enfermeira da noite anterior. A enfermeira da noite deu todas as informações ao médico e achou que o senhor está excelente. Falou o enfermeiro, me mostrando uma folha de papel, que deve ter sido uma ordem, para me retirar da sala de recuperação. Você quer que eu te ajude? O enfermeiro continuou falando, desligando os aparelhos que me monitoravam, e retirando a agulha intravenosa presa na minha mão direita, e colocando um curativo no lugar. Sim, por favor. Eu disse, tentando me sentar, sem saber como estava minha pressão arterial, ou se eu conseguiria me levantar normalmente. O jovem enfermeiro ajudou-me a sair da cama, apoiando-me com os braços, para que eu pudesse sentar-me na cadeira de rodas, sem todos esses sensores presos ao meu corpo. Naquele momento percebi que a bata do hospital era a mesma da cirurgia, porque estava toda ensanguentada pela frente, colada no peito. Estava preso no meu corpo, por fitas amarradas com laços no pescoço e na cintura. Eu já conhecia esse tipo de roupa, que os pacientes usam na hora da cirurgia, e depois quando são levados para o quarto, ou para a UTI, e eles continuam usando a mesma roupa, até a hora do banho, e feitos os curativos necessários. Eu tinha operado minha vesícula biliar há 5 anos, com um corte no estômago de mais de 10 centímetros, e outro menor para a drenagem. Naquela época não existia nenhum sistema laparoscópico, em que atualmente a operação é realizada com apenas 3 ou 4 pequenos orifícios, causando menos trauma à saúde. Uma vez sozinho no novo quarto, depois de deitar na cama, continuava me sentindo bem, e feliz por estar vivo. A única coisa que me incomodava eram as roupas ensanguentadas, e eu queria me levantar, para ir ao banheiro urinar. Como não havia ninguém para me ajudar, fiz um esforço, e me levantei devagar. Descobri que estava forte, e sem tontura. No banheiro, ao lado do chuveiro, encontrei uma prateleira com toalhas de banho, e camisolas abotoadas, do tipo que você usa para dormir. Não hesitei 2 vezes, entrei na ducha, tomei um banho com água morna, evitando molhar a cabeça, e lavei todo o sangue que tinha grudado, no peito e nas costas. Eu me enxuguei, e coloquei uma daquelas camisolas de botão, e voltei para minha cama. Depois de alguns minutos, uma jovem enfermeira apareceu com um carrinho, e uma bandeja com o café da manhã. Ela disse que logo viria alguém para me dar banho, e eu respondi, não é necessário, já tomei banho, obrigado. Ela me olhou estranhada, e disse: Você tomou banho? Ainda não está em condições de tomar banho sozinho. Eu estou bem, obrigado. Eu gostaria de comer alguma coisa, estou com fome. Respondi. Vendo que eu não estava mentindo, ela ajustou a mesa com rodas, à altura da minha cama, junto com a bandeja, para um delicioso café da manhã. Eu estava com tanta fome, que deixei a bandeja completamente vazia, apenas com a xícara e os pratos limpos. Não sabia que horas eram, mas parecia bem cedo, e tinha que esperar para saber o que realmente tinha acontecido, como cheguei àquele hospital, e por que estava no Chile, naquele dia 19 de fevereiro de 1994. Por mais que tentasse encontrar uma explicação lógica para minha situação, só conseguia me lembrar do acidente de carro no Brasil, em 18 de novembro de 1993. Exatamente 3 meses antes, eu também estava em um hospital, mas em outro país, e com um osso do braço fraturado, esperando ser atendido por um médico ortopédico. Estranho destino meu, pensei e adormeci, agradecendo a Deus mais uma vez.
Acordei. Quando vi minha esposa entrando no quarto sorrindo, pude perceber que ela estava feliz por me ver tão bem e vivo. Como está meu amor? Perguntou sorrindo. Estou bem, graças a Deus. Respondi. O que aconteceu? Por que estou aqui? Eu não me lembro de nada. Perguntei ansioso. Você não sabe o quanto assustou a mim e a nossa filha. Ela respondeu com uma expressão no rosto, que mostrava que havia passado por momentos difíceis. Nossa filha. Ela também está no Chile. Perguntei surpreso. Você não lembra que ela pediu as suas férias, para vir conosco? Respondeu-me olhando de forma estranha. Não me lembro de nada, porque, nem como chegamos a Chile, eu respondi. Só me lembro daquele acidente lá no Brasil, continuei. Ai meu amor, você perdeu a memória. Respondeu-me. Eu sabia que algo estava errado com você, desde que saímos do Brasil, você reclamava de dores de cabeça, e só sabia dormir, ela continuou falando. Eu tinha certeza, de que havia algo muito estranho com você, nem reconheceu a tua mãe, na festa de aniversário dela. Depois parou de falar, ficando em silêncio, como se pensasse, no que ainda poderia acontecer. Vamos aguardar a visita do médico, que virá hoje para conhecer o teu estado de saúde. Ela falou então preocupada. Vi que o que havia acontecido, ou ainda estava acontecendo, não era uma coisa simples. A única certeza era, que eu estava vivo, que o karma, anunciado aos 20 anos havia chegado ao fim, e que tudo corria bem, graças a Deus. Fiquei confuso, não me lembrava de muitas coisas, depois do acidente, mas aos poucos, minha esposa me atualizou, sobre o que tinha acontecido em todo aquele tempo. Como era quase meio-dia, hora do almoço, minha esposa foi até a casa de uma amiga de infância, que morava com sua família, perto do hospital. Meu almoço também foi servido, com muitas saladas, frutas e sucos naturais, além de frango assado e purê de batata. Por coincidência, na época era um dos meus pratos favoritos. Depois do almoço, consegui dormir um pouco, e acordei com minha esposa, e nossa filha ao meu lado. Ficaram felizes em comentar todas as dificuldades, que passaram para encontrar um médico, que pudesse me operar, e me levar para aquele hospital. Elas me disseram, que eu havia entrado em coma na véspera, em um restaurante, enquanto almoçávamos. Felizmente, por coincidência, ou vontade divina, um dos meus irmãos estava entrando naquele restaurante, acompanhado de nossa mãe. Foi ele quem me levantou do chão, e me levou ao hospital de emergência mais próximo. Segundo minha esposa, havíamos chegado ao Chile, em 2 de fevereiro de 1994. Minha mãe tinha acabado de completar 70 anos. Depois da viuvez de meu pai, foi a morar com meu irmão, que me ajudou a me levar ao hospital. No mesmo ano em que meu pai faleceu, meu irmão também ficou viúvo, alguns meses depois, com 2 filhos, um menino e uma menina. Sua esposa sofreu um ataque cardíaco fatal e morreu durante o sono. O meu irmão era 5 anos mais novo que eu e trabalhava em Santiago. Ele era engenheiro metalúrgico e foi morar no Canadá, na mesma época em que vim para o Brasil. Depois de 4 anos lá, ele decidiu voltar e foi para o Brasil trabalhar em uma empresa de análise de minérios. Como não conseguiu um visto permanente, ficou no Brasil por apenas alguns meses e depois voltou ao Chile. Agora ele trabalhava no departamento de pesquisa de uma empresa de mineração de cobre e como professor universitário. Depois da chegada em Santiago, no dia 2 de fevereiro, pela companhia aérea Varig, um amigo chileno nos recebeu no aeroporto internacional, Comodoro Arturo Merino Benítez. Minha esposa me disse que quando saímos do avião, o nosso amigo, que morava no Brasil, nos cumprimentou, mas eu não o reconheci. Depois fomos visitar minha irmã mais velha, que morava em Santiago com sua família, e à noite viajamos para Concepción de ônibus. Minha irmã disse à minha esposa, quando a visitamos: Olha, este não é meu irmão. Minha esposa achou este comentário estranho, e disse: Meu marido sofreu um acidente de carro, há alguns meses, e agora está com uma forte dor de cabeça, além de outras sequelas que apareceram.
Mais tarde, em Concepción, fomos para a casa de minha outra irmã, 7 anos mais nova que eu. Ficamos alguns dias lá, e depois fomos para a casa da minha sogra. Lá, minha esposa ficou mais confortável, até o aniversário da minha mãe, que era 14 de fevereiro, porque minha dor de cabeça piorava a cada dia, que havia começado no Brasil, na véspera da nossa viagem. Dormia a maior parte do dia, e quando acordava não falava com ninguém. Eu ficava apenas segurando minha cabeça, com a mão direita empurrando-a para baixo, dizendo à minha esposa que algo estava queimando dentro do cérebro. Depois do aniversário da minha mãe, nossa passagem de volta ao Brasil era para o dia 20 daquele mês. Aproveitando um momento, quando eu estava acordado, minha esposa me pediu para ir ao escritório da Varig Airline para antecipar as passagens de volta para o dia 16. Minha dor de cabeça só piorava, e eu não tinha serviço médico no Chile, porque me havia naturalizado brasileiro. Qualquer consulta teria que ser paga lá, e a medicação não estava fazendo efeito em mim. Não me lembro de nada, ainda hoje, depois de tantos anos. Tudo isso que estou comentando, foi minha esposa que me contou. Fui ao escritório da Varig em Concepción, trocar as 3 passagens aéreas, de volta ao Brasil, para uma data mais próxima. Como cheguei à agência? Quem me atendeu? O que eu falei? Não sei, porque não me lembro de nada disso. Tudo o que sei, quando voltei para a casa de minha sogra, minha esposa me disse que descobriu que eu tinha perdido o juízo. Como eu poderia ter feito isso? Eu deveria adiantar as passagens, e não atrasá-las. Nossa reserva agora era para o dia 3 de março. 2 semanas mais tarde. Para mim, tudo isso não tem explicação, a menos que seja um milagre, ou alguém falou por mim naquela hora, para mudar a data de retorno ao Brasil. Até hoje, tudo isso permanece um mistério para mim, e para minha família. Minha esposa me contou que no dia em que entrei em coma no restaurante, eu não conseguia andar, e arrastava o pé esquerdo, o mesmo lado do braço, que havia quebrado meu cotovelo. Esse braço tinha sido operado, e fixado com 2 pinos de metal, mas estava sem movimento. Ela me pedia para levantar o pé para andar, mas eu não respondia, e parecia ter todo o lado esquerdo paralisado. Cada vez que minha esposa comentava com alguém, daquele momento, ela dizia que não entendia como não percebeu que eu estava tão mal, e do meu estado grave. O problema era mais sério do que ela poderia ter imaginado na época, e se por algum motivo tivesse tido ideia da gravidade do meu estado, ela certamente teria adoecido também. Fim de O Milagre. A hospitalização. Quando perguntei a ela mais detalhes sobre como cheguei ao hospital e decidiram fazer uma cirurgia no cérebro, minha esposa me explicou em detalhes. Era por volta do meio-dia. Eu, minha esposa e nossa filha fomos a um restaurante que ficava no mercado municipal de Concepción, famoso por seus almoços de frutos do mar e peixes. Quando nosso almoço foi servido, comecei a tremer, deixando cair a comida, que estava no garfo da minha mão, e antes que pudesse controlar esses movimentos, desmaiei, caindo da cadeira no chão. Foi nesse momento que meu irmão e minha mãe entraram no mesmo restaurante. Meu irmão me ajudou a levantar, e em seu carro me levou ao hospital mais próximo, para o pronto-socorro. O médico que me examinou disse à minha esposa que eu estava sem nenhum reflexo. Minha esposa explicou ao médico que eu havia sofrido um acidente de carro no Brasil, 3 meses antes, e que essa poderia ser a causa. O médico pediu uma tomografia computadorizada, e depois de um tempo, ele voltou com a chapa do exame. Naquela tomografia, podia-se ver os 2 hemisférios do meu cérebro, que tinham se unidos pela pressão de uma hemorragia interna. No mínimo, 1/4 de toda a cavidade craniana estava coberta pelo sangue, pressionando o hemisfério esquerdo contra o do lado direito. Isso desligou todos os meus sentidos, e foi a causa do coma. Minha esposa então se lembrou de uma amiga de infância, que tinha um filho médico, e moravam perto do hospital. Ela ligou para sua amiga, e por sorte um milagre, seu filho estava em casa. Naquele dia, ele estava de plantão,
no setor de emergência de um hospital, como médico de turno. Como havia substituído um amigo dele, dias antes, ele decidiu ficar em casa, porque o amigo decidiu retribuir esse favor, e estava cumprindo o serviço de plantão. Rapidamente, o jovem médico, filho da amiga da minha esposa, chegou ao hospital, e enquanto analisava a tomografia computadorizada, coçava a cabeça, e suas mãos tremiam junto com seu queixo, olhando para minha esposa. Naquela época no Chile, já existiam os primeiros telefones celulares, que tinham um formato de tijolo. A única função desses aparelhos era fazer ligações, mas foi isso que ajudou a salvar minha vida, entre tantas outras coisas, que aconteceram simultaneamente. O jovem médico ligou imediatamente para o seu amigo e colega, neurocirurgião, especialista em cirurgia cerebral. O médico não estava trabalhando, e estava competindo em um campeonato de golfe, com outros médicos, quando recebeu a ligação. Além disso, ele nunca levava o celular para as competições, mas nessa oportunidade, ele tinha levado, porque a sua esposa estava grávida, esperando o nenê, para esses dias. Após as devidas explicações, considerando a gravidade do meu caso, e dizendo-lhe que eu era um tio querido seu, que morava no Brasil, e estava no Chile passeando, precisava urgentemente de sua ajuda. O experiente médico pediu-lhe que mudasse de hospital, levando-me imediatamente de ambulância ao Hospital do Trabalhador. Nota do autor. Hospital do Trabalhador. Traduzido ao português, Hospital do Trabalhador. Fim da nota do autor. O Hospital do Trabalhador era um hospital construído com dinheiro dos sindicatos de todos os trabalhadores chilenos, conforme me disseram, e era altamente especializado em cirurgias complexas, em casos de acidentes de trabalho. Só puderam me receber, exigindo um cheque de garantia, no valor equivalente a US$ 10.000, em moeda chilena. Como era uma quantia muito alta, minha esposa não tinha aquele dinheiro com ela, e também não tinha conta em banco no Chile, novamente estávamos em um beco sem saída. Meu irmão tinha cheques, mas ele ficava pensando que, devido à gravidade do meu caso, a expectativa de vida para mim era mínima. Ele estava com o talão de cheques em mãos, quando conversaram sobre o valor que teria preencher, sabendo que, em caso de minha morte, esse dinheiro certamente nunca mais seria recuperado. Ele estava pensando nisso, quando ouviu a voz de nosso pai, falecido 4 anos antes, falar em seu ouvido. Preenche esse cheque agora, e não pense mais. Pelo susto que teve, por reconhecer a voz do nosso pai, e não ter ninguém ao seu lado, ele rapidamente escreveu aquele valor no cheque. Essa informação me foi dada pelo meu próprio irmão, que mais tarde me contou, quando tive alta do hospital. Foi assim que entrei naquele hospital, com toda a atenção e atendimento classe A com que fui tratado. Já estava quase escuro, quando o médico, meu salvador, entrou em meu quarto, vestido com roupas de cirurgião. Eu estava cercado por minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe, meu irmão, e minha irmã mais nova, além de outras pessoas, que não lembro agora. O médico que operou meu cérebro, vendo tantas pessoas me visitando, falou em tom autoritário. Saiam todos agora, preciso examinar meu paciente. Minha esposa respondeu rapidamente. Doutor, eu sou a esposa, e está a nossa filha. Podemos ambas ficar, por favor. O médico olhando para ela disse. Ok, mas só vocês duas. As outras pessoas, por favor, retirem-se. O médico começou a me examinar, pediu que eu acompanhasse o movimento de sua mão, com meus olhos, depois ouviu meu coração, e mediu meu pulso olhando seu relógio. Então ele disse. Você está ótimo, jovem, logo você poderá ir para sua casa. Graças a Deus. Disse minha esposa. Fiquei muito preocupada, porque moramos no Brasil, e não sabia como poderíamos voltar com ele doente. Não temos um lugar para ficar aqui por muito tempo. Continuou. De que parte do Brasil vocês são? Perguntou o médico. Moramos em Santos, no estado de São Paulo. Minha esposa respondeu. Ah, em um mês, você poderá correr na praia. Disse o médico sorrindo.
Então ele acrescentou, olhando para mim, agora você precisa descansar, e vai ficar aqui alguns dias, até se recuperar bem, e depois, voltar para casa. Preciso fazer alguns testes, antes de dar alta a você. O médico terminou. Então ele falou novamente olhando para minha esposa, não permita a entrada de muitos visitantes ao mesmo tempo, no máximo uma ou duas pessoas, entendeu? Tudo bem, doutor, muito obrigada, disse minha esposa. Por favor, senhora, me acompanhe até a porta. Eu gostaria de falar com você antes de ir, disse o médico, enquanto estendia a mão para mim em despedida. Obrigado, doutor. Disse apertando sua mão, agradecendo a ele, e a Deus em pensamento, do fundo do meu coração. Minha filha, olhando com curiosidade para minha careca, e para a mangueira de drenagem no bolso do pijama, disse, e como você está, papito? Como se sente? Ela perguntou curiosa. Nota do autor. Papito, forma carinhosa em espanhol de falar, paizinho. Fim da nota. Bem, graças a Deus, você sabe que ontem, quando acordei na UTI, tive dois pesadelos. Conto para você depois. Eu disse, enquanto um calafrio descia pelas minhas costas. Minha esposa voltou para o quarto sozinha, desculpando-se, e explicando que as pessoas tinham ido embora, porque o horário de visitas tinha acabado, e ela, e minha filha, também teriam que sair. Ela disse que no dia seguinte, eu faria alguns exames, e que só poderia vir depois do almoço. Ela também comentou que estava hospedada na casa da sua amiga de infância, que era a mãe do jovem médico, que ajudou a salvar minha vida, permitindo que o hospital me internasse, e também pediu ao seu amigo neurocirurgião que me operasse. Depois de um beijo carinhoso na boca, minha esposa me disse: Fica com Deus, meu amor, descanse, estarei aqui amanhã. Cuide-se, ok. Tudo bem, meu amor, relaxa, estou bem, graças a Deus. Respondi feliz porque agora sabia por que estava ali, e como tudo isso tinha acontecido. Fiquei sozinho com meus pensamentos quando a porta do meu quarto foi fechada, e fiquei grato novamente por estar vivo e bem. Meu pensamento trouxe de volta as palavras daquela jovem estudante, que na praia, 30 anos antes, tinha me dito: a linha de vida da sua mão direita está cortada, e vai depender do que você fizer até o acidente, para que volte a se unir. Dependendo do que você fizer, ou não, poderá morrer, ou ficar com, ou sem sequelas. Ela também nunca tinha visto a linha da vida de ninguém cortada desse jeito, e muito menos ainda, que elas se juntassem mais tarde. Foi isso, o que aquela jovem me falou, quando viu meu destino, no verão de 1962. Fiquei olhando para minha mão direita, não vi nada diferente, então, não sei se aquela linha da minha mão realmente se uniu, e perguntei mentalmente ao meu Deus interior: será que a linha da vida se juntou? Então me lembrei de que minha voz interior havia me dito no dia anterior: você fez, você pode ficar em paz. Tudo o que aconteceu comigo só pode ser um milagre. Um milagre por ter caído em coma, e voltar vivo depois de uma cirurgia ao cérebro, e negociar um karma com meus inimigos de outra vida, da qual não me lembro. Mais um milagre, eu pensei. E que milagre! Sorri agradecendo a meu Pai Celestial, como costumo chamá-lo, quando oro ou medito, em meus momentos íntimos. Fim do capítulo 9.